Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um podcast do Alcance Jovem. Seja bem-vindo. A gente convida você para sentar junto na mesa com a gente e nós sermos edificados aqui, aprendermos mais, crescermos mais. E eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com o meu amigo, o André Rummel. Cara, muito bom estar aqui com você, né? Ele vai se apresentar, mas eu quero dizer para você que o André é não só um amigo do Alcance Jovem da casa, mas é um diácono que serve aqui há muito tempo e ele tem sido uma inspiração para a gente. Fala um pouquinho mais de você, André, apresentando a nós. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? E, claro, a juventude dessa igreja é futuro, né? Então, com certeza, olhar para vocês é também buscar inspiração para a gente poder criar os nossos filhos e ver vocês sendo lançados e crescendo, né? Sem dúvida alguma, né? Bom, como você falou, eu estou aqui na casa desde o comecinho, né? Há 17 anos. Há 15 anos lidero aqui na Alcance Curitiba o Ministério de Empreendedores. É um trabalho que nós fazemos com empresários. Também dentro desse mesmo ministério nós temos um trabalho muito grande relacionado à área da cidadania. Nós entendemos, né, que o empresário ou aquele que está no mercado de trabalho também tem um papel dentro da cidadania. Então a gente tem sempre desenvolvido isso, né? Além disso, né, coordeno células, me envolvo nas questões da administração da igreja também e empresarialmente, né, eu sou empresário, sou perito administrador judicial, as minhas competências técnicas aí são mais relacionadas à área de telecomunicações, mas por primeira formação sou administrador, depois me tornei bacharel em direito, né, e tenho sempre falado bastante sobre esses assuntos relacionados à área da cidadania, sociedade, política, que são áreas que nos tocam todos os dias, né? Nós vivemos em sociedade, vivemos contextos de cidadania o tempo todo, né? Seja dirigindo no trânsito, seja vivendo num condomínio. E falar sobre isso é algo que é muito gratificante para mim, porque sempre gostei desse cenário, dessa área, né? Que legal, André. Nossa, muito bom te conhecer mais. E aproveitando isso aí que você falou, né? Tem muitos cristãos que eles acabam tendo uma mentalidade um pouco errada do que é a integralidade, né, de nós como cidadãos dos céus, mas também cidadãos da terra, né? E aí algumas pessoas dizem, não, o cristão não deve se envolver com a política, ou não deve se envolver com... E eu lembro que você trouxe uma mensagem, eu queria muito animar também você, se você não ouviu essa mensagem, né, sobre... O título ficou Cidadania... Isso, consciência e responsabilidade do cristão. Consciência e responsabilidade do cristão. Procura aí na playlist da Alcance Curitiba, você vai achar. Foi sensacional. E a gente trazer essa ideia de que tudo que a gente faz numa comunidade, né, numa sociedade, envolve política. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Como eu falei, na verdade, tudo se relaciona com a área política, né? Seria um grande contrassenso, na verdade, nós imaginarmos, né, que nenhuma área da sociedade ela se isenta da política. Todas elas se conectam com a política. Não importa, inclusive, a esfera aonde isso está, a esfera de influência que isso está conectado. Todas as áreas elas guardam algum nível de conexão ou com a cidadania ou com o exercício político em si. Né? Muitas vezes as pessoas tentam desassociar isso, né? Então esse não é um tema para se falar na igreja. Mas a igreja vive dentro de um contexto de sociedade. Os membros que compõem essa igreja, os membros que compõem aquele trabalho eclesiástico, digamos assim, eles fazem parte de uma sociedade. Eles se movimentam da sua casa até um templo, por exemplo, usando o contexto da sociedade. Seja um transporte público, seja uma via pública, né? Seja uma propriedade privada que é o seu carro, seja o abastecimento que tem a ver com as questões do governo. Então o tempo todo nós estamos conectados com as questões políticas da nossa sociedade. Nós somos seres politizados, ou seja, nós estamos dentro de uma sociedade e exercemos direitos e temos deveres enquanto cidadãos. Conhecer esses direitos e conhecer esses deveres é que nos tornam cidadãos melhores, mais conscientes e mais preparados para ajudar as comunidades onde nós vivemos. Porque quando nós olhamos para o contexto bíblico e vemos, né, que Paulo nos atribui um título de cidadãos dos céus, mas também de embaixadores do reino nessa terra, nós temos uma dupla cidadania. Muito bom. E esse exercício diário, quando a gente entende que, puxa, eu estou aqui nessa terra representando o meu reino lá em cima, mas aqui eu preciso fazer o quê? Guardar o meu testemunho, eu preciso ajudar pessoas, eu preciso participar da grande comissão de ir pregar a palavra, mas isso também inclui as
as questões políticas, porque a Bíblia está recheada de contextos de sociedade, de cidadania, né? Como nós falamos, essa conexão, ela não está isenta de nós. Nós podemos até dizer o seguinte, olha, a igreja não se envolve com a política. É uma grande inverdade, porque para tirar um alvará já é uma questão política. Para formalizar um estatuto num cartório, para funcionamento de uma entidade religiosa, já é uma questão política, porque é uma legislação que foi aprovada, que foi trabalhada lá atrás, que hoje dá normativos para que esse funcionamento aconteça. Né? Então, é uma grande ilusão imaginar que nós, enquanto cidadãos, não representamos uma sociedade. E nós representamos, além da sociedade onde moramos, a sociedade no reino dos céus, né? É verdade, Isso é muito interessante porque às vezes o pessoal mistura, né? Eu digo isso para algumas pessoas que me perguntam. Eu falo, olha, não é porque a teologia da prosperidade, lembra aquela época que estourou? Sim. E o pessoal era quase uma segunda indulgência, né? Você pagava para receber, o pessoal falava, que invalida a verdade, por exemplo, de dízimos e ofertas, que é um princípio de honra. É verdade. E não quer dizer que existem algumas igrejas, CNPJ, né? Ou algumas pessoas até que se dizem cristãs, que elas acabam fazendo alianças políticas por benefícios próprios, né? A gente viu até alguns escândalos ali na internet de pessoas Sim. pedindo benefício porque era da igreja e tal, que vai corromper o princípio de que nós vivemos num ambiente que a gente precisa ter esse relacionamento. Eu gosto muito de dizer que a própria palavra de Deus, que ela é completa, ela vai trazer, né? Abraão, ele fez alianças com outros reis a respeito de paz. Então ele tinha um relacionamento, essa articulação política. A gente vê Moisés, que foi treinado, né, no palácio ali de Faraó, e Deus escolhe esse homem estrategicamente. Escola de cidadania. Escola de cidadania, para que esse homem fosse aquele que trazesse a legislação ali de Levíticos que Deus vai trazer para o povo dele. A gente vê Daniel passando, né? Inclusive na sua mensagem você disse 3 reinados, Isso, né? Funcionário público da União da época, né? Funcionário público que fez um excelente trabalho, ele não se corrompeu. E a gente conhece outros homens, Neemias também. Exato. Ele tinha um cargo de confiança tão importante, né? O copeiro do rei, as pessoas acham que só ele enchia a taça. Não, ele provava a comida Sim. que o rei ia comer, de extrema confiança. E na verdade, Neemias, ele foi um cidadão comum, inspirado por Deus, evidentemente, e ainda conseguindo todo o recurso para a construção do muro. Mas ele era um cidadão comum que propôs uma solução que trouxe uma melhoria para a sua sociedade na época. Exato. Isso é um papel nosso também. Eu costumo dizer, Rafa, que a gente precisa aprender a discernir todas as coisas, né? Não só a palavra de Deus, mas todas as coisas. Eu gosto de usar um exemplo que entendimento, né, é saber que o tomate, por exemplo, é uma fruta. Mas, se você picar o tomate, né, e aí o discernimento, picar o tomate e jogar dentro da salada de fruta, acabou com a salada de fruta. Acabou. Então, são discernimentos que a gente precisa ter, inclusive com a questão política. Nós temos hoje, né, três áreas que são muito comumente confundidas. Existe o conceito da cidadania, existe o regular funcionamento da política e existe a politicagem. E essa é que acaba atrapalhando as duas coisas. Perfeito. Um exemplo de politicagem é quando aparece um candidato, né? E aí agora falando, né, o lado da cidadania relacionado ao pleito, aonde você vota em alguém, onde você escolhe um candidato, porque a cidadania é mais ampla que isso, né? Certo. Não é só nas eleições. Cidadania é um contexto de sociedade. Mas quando a gente olha para o lado das eleições, o que comumente acontece? Primeiro, as pessoas têm dificuldade de saber o que faz um político. Então, o que o político faz? Aí, quando a gente olha para as normas e regras de uma sociedade, nós temos que entender que são pessoas que precisam sentar e estudar esses conceitos. Então, o regramento de trânsito, que eu gosto de usar bastante como exemplo, porque é um que é amplamente difundido, muitas vezes desrespeitado, né? E pouca gente fala disso. Por quê? Porque leva multa e aí fica com vergonha, né? O que acontece, né? Por que foi instituída a seta de trânsito? Para que exista, né, uma chamada de atenção para que a pessoa possa ir para um lado ou para o outro. Não é muito diferente
da construção de uma regra que vai regular uma profissão, que vai regular uma questão, por exemplo, administrativa do Estado, ou que vai regular o funcionalismo público. Então, todas essas regras partem primeiro de a gente entender o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal, né, o que faz um senador da República. Né? Muita gente não sabe o que essas pessoas fazem e ficam imaginando, tá lá só para roubar. É fato que existe muita gente corrupta, mas em qualquer cenário. Né? Existe gente corrupta o dia inteiro, que pega nota fiscal no restaurante, põe valor maior para poder roubar da empresa. Exatamente. Não tem diferença nenhuma com aquele político que está lá. Ele está fazendo a mesma coisa, só que numa escala menor. O outro está fazendo numa escala maior. Às vezes, né, no estado, às vezes no país. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos conceitos que nós sabemos que funcionam, mas precisamos conhecer as regras. Como é que você vai jogar xadrez sem conhecer as regras? Você não vai conseguir jogar. No máximo que você vai enganar ali umas 2, 3 jogadas, a pessoa vai perceber que você não sabe jogar e acabou o jogo. Então, conhecer as regras é o que o candidato faz, como faz, né? Para que não haja politicagem. O exemplo de politicagem que eu gosto de usar é que na época das eleições aparece lá um candidato que dá óculos, dá cadeira de roda, mas isso é uma compra de voto. Nem pode, mas acontece. Né? Essa compra de voto, isso não é política, isso é politicagem. Agora, política bem feita é aquele que vai ver uma dificuldade que sofre a sociedade, seja na sua sociedade local ou na sua sociedade como Estado, vai ver lá uma situação que está difícil e vai propor uma melhoria. Olha, talvez a favela tal... Se nós conseguíssemos um projeto de urbanismo, foi feito isso aqui em Curitiba já, de conseguir com uma empresa de tintas, tintas para dar um acabamento melhor nas casas que não terminavam. Isso é um conceito de melhoria. Né? Talvez não foi nenhum político que propôs isso, foi um próprio cidadão ali da sociedade. Mas o papel que nós temos, né, o papel que você que está em casa tem, é justamente olhar para esse cenário e ver como eu posso melhorar essa sociedade, aonde que eu posso interagir, às vezes participando de um conselho municipal, às vezes participando de uma escola, uma associação de pais e mestres numa escola. Né? São coisas simples, mas que trazem o quê? Um contexto correto de sociedade. E eu concordo. A diferença entre cidadania, entre o regular funcionamento e constitucional da política e a coisa que nós precisamos extirpar, que é a politicagem, essa aqui corrompe as outras. Perfeito. Então, nós temos que trabalhar sempre no sentido de dizer o seguinte, o jovem, né, você que está nos assistindo, as pessoas como um todo dentro de uma sociedade precisam olhar o seguinte, onde eu posso melhorar a vida das pessoas? Aonde eu posso, né, com uma atitude, ajudar a melhorar o fluxo, por exemplo, de uma rua? Né? Eu já fiz isso. Né? Eu vi uma vez uma rua que tinha um problema sério ali de trânsito por causa de uma entrada de uma escola. Eu desenhei, Rafael, um croquis, escaneei e mandei para a prefeitura. Que legal. Pasme, dias depois, aparece lá um cone, mais uma semana apareceu uma placa, daqui a pouco mudou o trânsito. Por causa de uma simples solução. Agora, eu não pensei em mim. Eu vi ali o desespero de pais e mães que ficavam naquela fila, porque eu não precisava ficar naquela fila. Eu chegava, estacionava e ia buscar o filho. Mas eu via outras pessoas sofrendo ali por causa de horário e tal. Eu poderia ter ficado quieto. Eu poderia ter falado assim, esse problema não é meu. Mas a simples mudança que um cidadão comum pode propor é o que Jetro propôs para Moisés. Perfeito. Na administração ali das questões jurídicas daquele momento, né? Foi o que Esther fez através de uma articulação política salvando o povo inteiro. Ela poderia ter ficado omissa, você concorda comigo? Com certeza. Não estaríamos contando a história hoje aqui. Exatamente. Né? Ou estaríamos contando o tamanho da omissão que foi e que gerou todo um transtorno para a humanidade. Porque às vezes um ato que a gente acha que não significa muita coisa hoje pode representar uma transformação da nossa sociedade amanhã. Com certeza, isso que você falou é muito verdade, porque tem uma frase que eu carrego comigo que eu aprendi no seminário, que diz assim, nem tudo é minha culpa, mas tudo é minha responsabilidade. Exato. E responsabilidade é a habilidade de responder, de você dar uma resposta. E as pessoas, às vezes, que preferem se isolar ou não se informar a respeito de tudo isso que você falou, são aquelas que é fácil, né, nas redes sociais ficar batendo, isso tudo faria no mesmo saco, mas o que você fez em relação à escola me lembrou de Neemias, né? Neemias está tendo um trabalho maravilhoso, copeiro do rei, provavelmente ele era super bem remunerado, cargo de confiança, não, ao ponto que o rei olha para ele e fala, por que você tá triste? Ele trabalhava alegre todos os dias. Todos os dias, ele trabalhava bem, fazia bem o que ele exercia, mas ele teve a felicidade de perguntar para alguém como estavam os irmãos dele no cativeiro. Os teólogos dizem que provavelmente Neemias nunca havia pisado em Jerusalém antes.
Ele nasceu no Uau. cativeiro. Então, quando ele pergunta como estão os irmãos lá, e o testemunho que dão, olha, as portas da cidade estão queimadas, o que que é? Primeiro, um dos princípios, né, de uma sociedade que vive em uma comunidade. Segurança pública. Isso, Ele está exatamente. dizendo, olha, O muro era isso. não tem segurança pública lá. Neemias podia estar dizendo, eu como bem, eu tenho um cargo de confiança, poxa, não é problema meu. Ele podia ficar chateado num tempo e depois falar, Não vou vida que colocar a mão segue. no fio desencapado. Né? Não vou colocar a mão no fio desencapado. Não, ele assumiu uma responsabilidade. Ele falou, deixa eu ir lá, ver como estão meus irmãos, ajudar. E ele chega, e cara, é sensacional. 3 dias ele fica só espiando a terra. Ele reúne, ele faz uma reforma tributária, né? Ele chega e fala bem assim, olha, vocês que estão ganhando muito, o povo não tá ganhando nada, vamos refazer isso aqui bonitinho. Levanta Zorobabel. É sensacional o livro de Neemias. Ele muda o contexto social daquela sociedade naquele momento. Entendeu? Perfeito. E ele traz um princípio maravilhoso, eu acho, André, que de tudo isso que você falou, que enquanto eles reconstruíam um muro, cada um reconstruiu um muro na frente da sua casa. Exato. Com a espátula na mão e com a espada na outra. Dizendo, cara, se você se isenta, falando assim, não me meto com essas coisas, isso não tem nada a ver comigo, é o muro da frente da sua casa. Imagina, Exatamente. olha que incrível. Qual a qualidade que você exerceria um trabalho de cidadania reconstruindo o muro da sua casa? Você faria de qualquer jeito? Você se isenta, fala, não, deixa essa brecha aqui, não tem problema, né? Jamais seria perfeito. Né? Imagina, você faz da melhor maneira possível. Por quê? Porque é a sua casa. E eu gosto de dizer isso, que as pessoas que se isentam, elas não querem se informar sobre isso, elas não querem... São os filhos e netos, é a próxima geração, né? Exatamente. A pior coisa que pode haver é você pensar só em você. E Neemias não pensou só nele, ele pensou num povo, ele pensou na sociedade e ele se fez responsável. Né? Quando a gente olha justamente para esse contexto, e eu gosto bastante de Neemias, porque como administrador, eu sempre identifiquei, né, em Neemias quesitos profissionais de um administrador. Né? Uhum. Por quê? Primeiro, ele orou. Esse é um Perfeito. contexto importante. Ele ora a Deus e fala assim, puxa Deus, eu tô triste por essa situação. Uhum. Vem as estratégias. E ele vai fazer o que naqueles primeiros 3 dias? Né? Planejamento, organização, direção e controle. Ele vai planejar o que vai fazer, vai organizar o povo, vai dirigir como trabalhar, né? E depois vai fazer um controle disso, porque daí veio, né, a inveja, veio as situações ali que tiveram que ser alteradas. Mas o que a gente vê como característica num homem ou numa mulher, para que possam ocupar um cargo público, como foi esse momento de Neemias. Neemias ocupou um cargo público. Né? Claro, não com o contexto de uma eleição, nem com o contexto de um rei apontando que aquele seria o chefe da nação, mas ele exerceu um papel público, né, de ter recursos à disposição, né, recursos que o rei doou. O rei doou. Né? Então era um recurso público. Ele pega esse recurso, ele distribui esse recurso entre o povo, ele organiza esse trabalho, esse muro é reconstruído, ou seja, a segurança pública é restabelecida, as pessoas passam a viver em sociedade de forma melhor, tanto que logo em seguida, em números, nós vamos ver o chamamento do povo novamente. Né? Então, veja, a própria gestão da informação da época, na sequência, dá a chance das pessoas voltarem. Ou seja, essa organização governamental, ela vai trazer, primeiro, segurança. Segundo, vai trazer equilíbrio para a sociedade. Terceiro, vai trazer novos líderes, porque as pessoas vão se inspirar. Puxa, Neemias em 52 dias conseguiu fazer algo que Esdras tentou muito mais tempo e não conseguiu, porque não era o foco de Esdras. Mas quando a gente entende esse conceito, a gente começa a ver assim, puxa, então se eu procurar dentro dos padrões bíblicos, eu vou encontrar chaves preciosas para identificar quem pode ser uma pessoa para me representar num cargo eletivo, ou dentro de um conselho, ou como síndico no meu condomínio. Né? Eu gosto de usar bastante esse exemplo do condomínio como sociedade, justamente por isso. Então, quando a gente olha para esse contexto bíblico, nós vamos ver algumas mensagens interessantes. Por exemplo, ter uma vida com Deus. Esse deveria ser sempre a primeira escolha do cristão ao olhar a possibilidade de votar em alguém. Esse deveria ser o primeiro quesito. O segundo quesito, essa pessoa tem competência para estar lá? Uau, muito bom. Porque sabe que a competência, a parábola dos talentos define a competência de uma forma bem lúdica, né? Você dá aquele chefe, né? aquele dono daqueles escravos, dá 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a sua capacidade. Ou seja,
se verificava naquele de 5 uma capacidade superior ao de 2 e ao de 1. O 1 eu acho que foi meio que um tiro de misericórdia. Vamos ver se o cara dá alguma coisa, né? E não deu em nada, porque a gente já viu que não dá. Então, o cargo eletivo, ele deveria seguir esses princípios. Nós deveríamos escolher pessoas competentes. O que é uma pessoa competente para estar num cargo público hoje? Primeiro, conhecimento técnico. Estudo sobre aquilo. Né? Olha, vou colocar uma pessoa lá que entende tudo de administração pública. Ótimo. Qual é a chance desse camarada ser uma pessoa mais bem-sucedida tecnicamente? Maior do que quem não tem esse conhecimento. Né? Não tenho, eu brinco com isso, né? Não tenho nada contra aqueles candidatos que aparecem em época da eleição. Não voto, evidentemente que não voto porque não tem competência. Mas se a pessoa não tem competência técnica, ela chega lá num cargo público e ela começa a ter que aprender. E ela vai aprender com quem? Com quem está fazendo muitas vezes a velha política. Que é a politicagem. Ele vai aprender com pessoas que vão fazer do jeitinho, porque ele não tem uma competência técnica. Então, o que o grupo ali falar para ele fazer, ele vai acabar fazendo. Porque ele vai falar, não, me colocaram aqui agora, né? Ele acaba sendo um boneco de fantoche de um monte de gente. Porque ele é carismático, ele traz um monte de voto, né? Não vou dar exemplos de candidato, mas é fato, se você procurar hoje em candidatos que estão eleitos, você vai encontrar um monte de gente que não trabalha, né, que participa das sessões, mas está lá para ganhar um salário, mas não tem uma competência técnica. Então, depois dele ser verdadeiramente, reconhecidamente cristão, ter competência técnica, o camarada tem que ter disposição, Rafa. A gente coloca muita gente que não tem disposição para enfrentar um mandato. E eu digo enfrentar um mandato porque é o seguinte, você sentar numa cadeira, porque o poder está na cadeira. O poder não está na pessoa. Né? A gente elege alguém para sentar naquela cadeira. É aquela cadeira. Então, imaginando que nós escolhemos um vereador. Qual é a função do vereador? Ele tem que ajudar a prefeitura a gastar menos, ele tem que ajudar a prefeitura a se entender com as contas, fornecedores, contratantes. Ele tem que fiscalizar se aquele poder está realmente legislando para o povo e não para interesses próprios, né? E, claro, fazer a lição dentro de casa, né? A Câmara dos Vereadores, por exemplo, tem que ser um órgão que, além de fiscalizador da prefeitura, tem que dar exemplo, né? Gastar pouco na telefonia, gastar pouco na contratação de funcionários, né? Fazer a coisa bem feita. Quando nós fazemos isso, quando nós trazemos conceitos de administração pública e privada e trazemos conceitos daí do direito para propor leis, alterações sociais que vão favorecer, muitas vezes, situações de pessoas em algum nível de vulnerabilidade social, por exemplo, quando a gente junta essas coisas na pessoa, a pessoa tendo disposição, o que vai acontecer? Transformação da sociedade. Agora, quando a pessoa senta na cadeira e não tem disposição, o que ela vai fazer? Interesse próprio. Porque aí ela não vai sair a campo buscar o que está acontecendo. Ela vai esperar aqueles interesses obscuros procurarem ela. Né? Então, a mesma coisa que estava acontecendo ali com Daniel. O rei almejava colocar Daniel sobre o governo de todos aqueles outros que estavam embaixo dele. Esses ficaram desesperados, porque ia acabar com o esquema. Então, a mesma coisa acontece hoje. Né? A palavra de Deus ela é viva e continua sendo extremamente usual no nosso dia a dia. Nós vivemos hoje dentro, né, de casas legislativas, até no executivo, em outras esferas da política, nós vemos muita gente sentada na cadeira com interesses próprios, esperando que pessoas venham oferecer alguma vantagem. Porque o que acontece dentro desses bastidores, né, Rafa? Por exemplo, eu tenho uma indústria, vamos imaginar que eu tenho uma indústria de suco de laranja. Então, o que eu começo a fazer? Eu começo a procurar, né, se eu sou uma pessoa mal intencionada, eu começo a procurar políticos que possam aprovar uma legislação que favoreça, por exemplo, a exportação, né? Que favoreça ou a importação da laranja, ou que diga que o suco enlatado não pode pagar imposto por tal coisa. Então eu começo a querer fabricar procedimentos legislativos para me facilitar a vida. E isso é a politicagem que nós precisamos extirpar. E só vamos extirpar, sendo bastante sincero, se hoje quem está nos assistindo começa a se envolver com esses contextos. Olha por uma questão política e começa a falar, puxa, mas dentro da sala de aula onde eu estudo, dentro do condomínio onde eu moro, dentro da empresa onde eu trabalho, eu posso exercer cidadania. E se ele faz isso, automaticamente ele traz uma transformação para aquele ambiente. E trazendo essa transformação, todo mundo junto vai escolher melhor os seus candidatos. E nós vamos ter uma sociedade
melhor. Uhum. Não, perfeito. É isso que você falou, é a centralidade, porque a gente vive uma geração, eu falo, né, da geração dos jovens, que eles têm voz para protestar, mas não para transformar nada, né? Protestantes que ficam reclamando, mas não fazem nada a respeito disso. E se envolver, aqueles que têm entenderam essa responsabilidade que tem de se envolver nas pequenas coisas, né? Na escola, no bairro. Eu lembro que a gente foi fazer um evangelismo uma vez e a gente saiu ali no bairro da igreja, batendo de porta em porta. E a gente falava assim, olá, a gente é da igreja aqui do bairro, a gente queria saber se tá tudo certo aqui na rua com vocês, o caminhão de lixo tá passando com frequência, a patrulha tá passando, vocês se sentem seguros, tem alguém dentro da casa de vocês aí que talvez tá sem emprego. E a gente começou a fazer uma triagem e descobrimos quem tava com necessidade de comida, quem tava desempregado, as ruas que estavam quebradas, rachadas, o caminhão de lixo que não estava passando bem. Porque a gente entende que a igreja ela veio para trazer luz, para trazer não benefício para si mesmo. E isso eu queria deixar claro. Tem muita gente que coloca todo mundo no mesmo pacote, né? A gente não quer um presidente, um vereador, um deputado estadual. Que ótimo se a gente pudesse ter todos eles que são servos de Deus. Mas a gente não quer um cara que advogue pela igreja. A gente quer alguém que seja que os princípios sejam aqueles que preservem os valores da família, né, do direito à vida. Quem advoga pela igreja é Deus, né? Exatamente. O que a gente precisa é de representantes que realmente advoguem pelo povo. Isso. Né? Eu me lembrei de uma história, Rafa, há muitos anos. Eu vi você falou de protesto, né? E teve um acidente de trânsito perto da onde eu morava e faleceu uma jovem. E aí foi feito camisetas, foi distribuído ali nas casas do bairro, e num dia tal foi marcado lá um protesto para que fosse instalada uma lombada eletrônica ou uma lombada normal de velocidade. Aquilo foi feito uma semana, 2, 3. Na quarta semana, eu acabei indo lá, né? Porque vi ali aquela movimentação, fui lá e perguntei, o que eles estão pleiteando? Não, a gente está pleiteando aqui uma lombada e tal. Eu falei, que legal. E eu falei, mas vocês fizeram um abaixo-assinado? Daí as pessoas, não, a gente está vindo aqui protestar. Daí eu falei, tá, mas e vocês vão avisar como o poder público, né? Como que o poder público vai adivinhar que vocês precisam da... Não, mas é que uma hora eles vão ver, vai vir alguém aqui da prefeitura. Eu falei, gente, nós temos que convidar então, né? Vamos fazer um ofício. Então veja, na quarta semana... É que alguém daí foi ali, olhou, aí eu falei, bom, aí alguém me perguntou, né? Tá, mas como é que faz isso? Eu falei, olha, é simples, vamos escrever, dá pra escrever até à mão. E pega a assinatura de todo mundo aqui e protocola na prefeitura na segunda-feira. Daí a prefeitura só que tem que dizer qual é a rua, qual o porquê do motivo, junta o boletim de ocorrência, né, do acidente que colocou, escreve a história da menina que morreu, né, para que possa até uma homenagem, talvez, para a situação. O que aconteceu? 2 meses depois a lombada estava lá, Rafa. Mas 4 semanas as pessoas foram sem objetivo. Ou seja, o protesto é legítimo e é verdadeiro, desde que ele tenha sentido e propósito. Exato. Então, quando eu vou protestar, eu tenho que ter o jovem lá protestando, mas eu tenho que ter alguém embaixo criando o mecanismo dentro da regra do jogo, né? O mecanismo de alteração da mudança. Então, um projeto de lei, um questionamento para a prefeitura, um pedido de esclarecimento, por exemplo, para a bancada daquele setor, né? Então existe uma bancada, por exemplo, da agricultura, existe uma outra bancada da infraestrutura. Então se o problema é buraco na estrada, não adianta mandar para a agricultura, tem que mandar para a infraestrutura. Agora, se o problema é trabalho no agronegócio, vamos mandar o projeto de lei para a Comissão da Agricultura. Então o que falta, na verdade, é assim, o jovem ser intencional na política, lembrando, né? Vou reforçar. Ser intencional na politicagem é colaborar com a corrupção e ser bandido. Ser intencional na política é buscar transformação para a sociedade. Perfeito. E nossa sociedade precisa constantemente ser transformada. Veja, há 30 anos, Rafa, nós não tínhamos as redes sociais, não tínhamos um celular funcionando, não tínhamos, né, com qualidade, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos uma série de mecanismos que trouxeram uma transformação gigante para a nossa sociedade. Quando a gente olha, por exemplo, os índices de suicídio de 30 anos atrás, as questões não impactavam tanto a comparação.
Hoje, o que acaba acontecendo nos índices de suicídio? Uma comparação excessiva, porque nas redes sociais todo mundo é bonito, porque os filtros deixam todo mundo bonito. As pessoas ficam até com cabelo. Eu já vi alguns filtros que têm me deixado melhor. As pessoas estão bem-sucedidas, ninguém posta tristeza. Não. Né? Quando posta, inclusive, é porque chegou no fundo do poço e está a ponto de cometer um problema. É verdade. Então, a sociedade foi se transformando. E com isso, as regras precisam ser atualizadas, transformadas. Por exemplo, nós temos uma Constituição Federal, eu diria, inclusive, assim, muito fundamentada, muito pura, muito verdadeira, mas pouco praticada. Então, nós temos uma Constituição de 1988, que foi muito bem redigida para aquele momento. Nós precisamos atualizar? Não. Nós precisamos o quê? Criar os mecanismos de atualização dos procedimentos. Perfeito. Nós não precisamos ficar mudando o mundo, nós precisamos melhorar o mundo. Né? E como que a gente melhora isso? Puxa, se tem uma normativa para a questão de um cadeirante, como é que a gente faz como sociedade para melhorar? Não sei se você percebeu, nos mercados agora tem vagas para autista, para crianças autistas. Né? E não precisa ser, né? Eu até achei interessante no projeto de lei que alguém colocou, não precisa o autista ser o motorista. Graças a Deus, né? Porque senão você teria ali um problema até. Claro. Mas o familiar tem uma vaga hoje. Agora, o que foi isso? Foi um conjunto de pessoas que, olhando para essa situação, vendo a necessidade que é um pai e uma mãe descer com uma criança com autismo, de ter dificuldade de achar uma vaga, parar longe, alguém foi lá e propôs uma melhoria na sociedade. Então são essas melhorias que nós temos que constantemente olhar. E digo mais, né? O jovem tem um papel fundamental, Rafa, nesse processo, porque o jovem tem a disposição dessa mudança, tem a disposição de promover essa mudança, tem o gás necessário para promover essa mudança. Né? E nós estamos vendo uma renovação na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, né? no próprio Congresso Nacional como um todo, né? Senado, as duas casas, né? Senado e Câmara dos Deputados. Nós estamos vendo uma transformação, está entrando muito mais gente nova, porque infelizmente, vou falar a verdade, tem tempo. Tem hora que você não consegue mais. E tem hora que você precisa aprender a passar o teu conhecimento para outras pessoas. Aliás, o tempo todo, né? Você tem que passar esse conhecimento. Porque aquele que faz a politicagem não quer passar conhecimento. Porque ele usa desse sistema para usurpar. E nós não entendemos assim, né? A gente quer ajudar a melhoria da sociedade. Então, a gente tem que se doar, ajudar, informar e promover a maior quantidade de melhorias sociais, né? Isso que a gente está falando a respeito da política, né, da cidadania. Muitos jovens, eles querem opinar demais a respeito disso sem ter os devidos conhecimentos, que era aqueles que estavam protestando lá, né? Você estava falando aquele exemplo do protesto, eu imaginei um cara segurando um microfone, que deveria ser com fio, só que tava assim, o fio conectado, reclamando e gritando com o cara da mesa de som: ô, você não vai ligar meu microfone, eu preciso do microfone, meu direito de ter o microfone funcionando. E o cara tá fazendo sinal falando: irmão, você precisa conectar esse cabo. Que é você saber do que você tá falando, né? Como fazer. Agora, é importantíssimo a gente entender um princípio, né, que eu falo. Você vai ver que quem faz barulho são jovens, geralmente. Os que não são tão jovens usam os jovens para fazer barulho. E eu queria trazer para você que é jovem um conselho. Se a Bíblia diz para o jovem constantemente buscar a sabedoria, ela está dizendo uma mensagem. Exato. Ela está dizendo que o jovem é tolo. Por quê? Porque o jovem é um adulto em construção. Exato. Então é o seguinte, você que é jovem, pelo amor de Deus, busque sabedoria. Exato. Ouçam pessoas que são mais velhas, mas não só que têm cabelos brancos, mas pessoas que dão testemunho a respeito daquilo, que têm uma vida elevada, que são pessoas que realmente não querem benefício próprio. Porque é o que eu digo, é o que todo mundo sabe, mas todo mundo não sabe, que deveria saber, né? Que é o quê? Só vende voto porque tem gente que só compra voto porque tem gente que vende. Exatamente. Então eu lembro que tinha um irmão da igreja que ia se candidatar a vereador. E aí e eu gostava dele, né? Como alguém da igreja, gente boa, bacana e tal. E eu lembro que ele falou: Rafa, eu posso adesivar seu carro? Eu falei: pode. Eu acreditei ele sentou comigo, tomou um café, ele falou: cara, a igreja precisa dar voz pra isso, tal, obras sociais e tal. Eu falei: pô, legal isso aí. Adesivou meu carro, que foi a parte de trás do carro, né? E eu lembro que ele pegou e falou bem assim: ó, Rafa, você passa no posto tal, cara, vou encher teu tanque. Eu olhei pra ele e falei bem assim, já tinha adesivado, né? Eu olhei e falei assim: não,
Precisa não. Aí ele assim, não. Passa lá que eu vou encher teu tanque, cara. Pô, agradecer que você colou atrás. Eu falei, cara, eu não colei atrás do seu meu tanque. Eu colei porque eu acredito no que você tá pra fazer. Exatamente. E ele ficou, e assim, até hoje minha mãe conta que quando ele pergunta de mim, porque ele disse que aquilo tocou o coração dele. Claro. Que eu não quis encher o tanque. Então, assim, e é o que você falou nas pequenas coisas. A gente fala da corrupção, mas é aquilo. O cara, ele só nega imposto. Exato. Ele não devolve o troco que foi errado, né? Eu gosto de usar um exemplo que me perguntaram uma vez num congresso. Falaram assim, André, aonde nasce a corrupção? E aí a pessoa completou, em Brasília? Aí eu falei, não. A corrupção começa quando toca o telefone em casa e o pai manda, a criança atende e o pai grita, fala que eu não tô. Ali começou a corrupção. O conceito da corrupção, ele está muito... se você for olhar primeira carta escrita em território nacional, né, quando Pedro Álvares Cabral escreve, né, para dizer o que tinha encontrado aqui, ele já dá a ideia de que o nepotismo ia fazer parte da cultura, porque ele pede para ser mandado lá um cunhado dele para estar ali trabalhando com ele. Ou seja, a gente foi crescendo com uma cultura do jeitinho, uma cultura de que se eu tiver alguém que conhece alguém, vai fazer isso. E a gente foi crescendo numa cultura de compra de votos. Isso que você bem colocou é uma realidade até hoje. Nas campanhas, você vê isso com muita constância. E isso é errado. Agora, o candidato, ele precisa também ter valores e princípios corretos para que ele diga não para quando o partido vem falar sobre isso, quando outros políticos, né, que muitas vezes estão naquele mais tempo naquela cadeira, dizem, olha, você vai ter que fazer desse jeito. A boa política nunca vai encontrar a politicagem. A política correta é aquela que vai sempre tocar as necessidades de uma sociedade, para que ela seja melhorada, ou para que seja extirpado dela aquilo que compromete a sociedade, aquilo que deixa a sociedade sempre doente. Né? Nós temos hoje, né, eu costumo dizer o seguinte, no meio empresarial, não adianta nada, por exemplo, né, no meio de uma situação dramática, eu pegar e liberar uma série de recursos para vários empresários. O que vai ajudar esses empresários? Educação, conhecimento, vai ajudar a vara e não o peixe. Nós temos que aprender sempre a entregar de forma melhor a forma de fazer. Perfeito. E não o prato pronto. Porque as pessoas precisam criar conscientização. Então, qual é o meu dever dentro de uma sociedade? Qual é o meu direito? Os meus deveres são muito maiores do que os meus direitos. Os meus deveres envolvem, sim, princípios bíblicos, como nós temos, mas envolvem os princípios naturais, aquilo que a gente vê, né? Quando se estabelece ali a tábua dos mandamentos, né? Lá no Antigo Testamento, o que nada mais é? Olha, é um conjunto de regras e um conjunto de deveres que nós devemos cumprir, porque senão haverão consequências. A mesma coisa acontece na nossa sociedade. Então, quando você fala assim que adquirir sabedoria é parte principal, e é o que a Bíblia realmente fala, né? A gente deve fazer de tudo para adquirir sabedoria, é justamente essa verdade que nos liberta. É esse entendimento que vai trazer liberdade para o povo. É saber que a corrupção, que o corrupto, que aquele que perpetua a iniquidade, ele está adoecendo a nossa sociedade. E é isso que a gente tem que limpar. Exato. Né? Então, na hora de você escolher um candidato, você precisa pensar o seguinte, isso melhora a minha sociedade ou isso piora a minha sociedade? Essa é uma regrinha muito simples, mas que você vai imaginar. Por exemplo, todo mundo que mora num condomínio consegue discernir dentro do seu condomínio quem seria um bom síndico, quem seria um péssimo síndico. E digo como experiência, já fui síndico, não sou síndico, já fui criticado como síndico, não sou síndico hoje, não. Mas por quê? Porque as pessoas conseguem escolher, discernir. Puxa, fulano, quando ele passa aqui na portaria, ele vê uma bituca de cigarro, por exemplo, ele vai lá e cata. É obrigação dele? Faz parte do trabalho dele, né? Mas é uma questão de cidadania. Perfeito. Ele vai lá, retirou aquela bituca de cigarro. Ele está mais habilitado para cuidar do condomínio do que aquele que jogou a bituca. Exatamente. Uma coisa muito simples. Mas esses deveriam ser critérios para a gente escolher os candidatos. Essa pessoa vai melhorar a minha vida em sociedade ou ela vai complicar a minha vida em sociedade? Perfeito. A gente está vivendo um Brasil polarizado. Um Brasil de lados. Isso é horrível para uma sociedade. Mas, ao mesmo tempo, Rafa, é importante.
Porque deixa claro que um princípio democrático, um Estado democrático de direito, não tem só a ver com regras estabelecidas em lei, mas tem a ver com a verdade que nós vivemos, com o que Excelente. nós defendemos. Então isso é bom para uma sociedade. Né? Agora, a sociedade que caminha para não melhorar o seu contexto social, ela sempre vai estar fadada a ficar doente. E uma sociedade doente, Landa Cope, quando escreve um livro, ela, aliás, tem 2 livros muito bons dela sobre esse contexto de política, justiça e sociedade, ela diz que a sociedade adoece. Né? O Estado adoece em função dos maus governantes ou dos maus cidadãos. Porque a culpa não é só do governante. Quando eu não dou a seta no trânsito, a culpa no trânsito é minha. Quando eu não pago um imposto da forma correta, e digo isso com muita propriedade, porque como empresário conheço a regra do jogo, pago os meus impostos, já fiquei devendo imposto e sei quanto foi penoso para minha casa esse dever imposto e ter que pagar isso no tempo certo. Nunca soneguei. Mas dever o imposto foi terrível naquele momento da minha história. Então eu digo assim, quando a gente conhece esse contexto, a gente vai ajudando a sociedade. Quando eu pago uma guia de imposto hoje, sem demagogia, quando eu pago uma guia de imposto hoje, cara, eu tenho uma sensação gostosa de que eu estou ajudando um pouquinho o Estado a funcionar. Ah, mas se estão usando errado o dinheiro... Isso não é o meu problema. O meu problema é cumprir aquilo que é a minha regra do jogo. E quando eu faço isso, eu estou fazendo bem. Quando eu dirijo bem, eu estou fazendo bem. Né? Quando eu não me envolvo num racha, por exemplo, eu estou exercendo minha cidadania. Porque a via é para transitar até X velocidade. Quando eu estou transitando a mais, eu estou transgredindo. E essas transgressões, elas saem do trânsito e vão para a questão financeira, vão para a questão política, vão para a questão moral, vão para o casamento e vão para a destruição de uma sociedade. É muito legal porque, assim, tudo denuncia nosso coração, né? Eu lembro de um ensinamento que meu pai deu uma vez a respeito de imposto, quando eu comecei a trabalhar, e Deus abençoou muito comercialmente. Eu sempre gostei de me envolver com pessoas e sempre usei da verdade. E o pessoal tinha muito confiança em mim, os clientes tinham muita confiança em mim porque eu vendia só aquilo que eu acreditava mesmo que era bom. E eu lembro que quando eu comecei a receber comissão e tal, eu cheguei pro meu pai e eu falei assim pro meu pai, quando chegou o imposto de renda do meu pai, eu falei assim, tá doido? Olha aqui quanto que estão tirando de mim. E aí meu pai falou bem assim, Rafa, você tem que ficar feliz. Falei, como tem que ficar feliz? Ele falou, você tem que guardar teu coração pra não ser ganancioso. Eu queria, meu pai disse, que eu tivesse que pagar 90 mil reais de imposto todo ano. Queria muito. Paga imposto quem faturou. Exatamente. E aí eu falei assim, nossa, eu tenho que guardar meu coração, é verdade. Eu posso, obviamente, num Estado democrático, pleitear para talvez que esteja uma normativa um pouco mais leve, mas não quer dizer que eu precise, por causa da regra do jogo, não concordo com essa regra do jogo, eu vou ultrapassear, não é o que a palavra de Deus nos ensina. Exatamente. A palavra de Deus nos ensina em Tiago, e isso a gente leva para todas as áreas. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, é culpado de pecado. Né? Muitos crentes acham que a abstenção, que o cristianismo é deixar de fazer o errado. Né? Não, a Bíblia nos ensina muito claro. Aquele que roubava, não roube mais. Não terminou aí o versículo. Exatamente. Continua dizendo, antes trabalhe com seus próprios braços para ter com que acudir o necessitado. Porque é intencional. É intencional. Ou seja, se antes eu roubava, agora, regenerado, eu sou dadivoso. Porque roubar é ganância. Exatamente. E você dar para o necessitado é dádiva. Então, assim, o evangelho vem nos transformar a não deixar de fazer apenas aquilo que fazíamos de errado, mas a fazer aquilo que deveríamos fazer de certo. Exato. E uma pergunta que eu quero fazer nisso que a gente está conversando, André. E se a gente não encontra um político, se a gente não encontra um político que é cristão? Né, no sentido de que o que eu e você realmente acordamos de manhã, a gente tem esses princípios, a gente tendo o máximo possível. E se a gente tem um político que ele pode se dizer cristão, mas ele não denuncia todas as virtudes cristãs? Independente de ser ele cristão ou não, eu preciso identificar num candidato para qualquer cenário de cargo eletivo ou até privado, dentro de uma entrevista de emprego. Legal. Eu tenho que encontrar quesitos nessa pessoa que me aproximem daquilo que eu acredito. Ótimo. Né? Então, se, por exemplo, eu vou contratar lá na minha empresa uma pessoa para trabalhar, uma secretária. Vamos usar esse exemplo. Vou contratar uma secretária. Eu vou encontrar nela elementos que me aproximem daquilo que a empresa precisa. Né? Então, vamos dizer que lá no currículo dela está lá. Não gosto de conversar com pessoas. Pronto. Né? Eu já tenho um primeiro quesito que rompeu o princípio básico daquilo que eu preciso para ocupar essa vaga. Perfeito. Eu preciso de uma pessoa que seja o quê? Empática, trate bem as pessoas. Segundo quesito dessa pessoa, não gosta de trabalhar em equipe. Pronto.
eu já tenho um segundo eliminador dessa pessoa, né? Uhum. Aí você vai me dizer, mas isso não está escrito no currículo da pessoa. Eu concordo com você. Isso você precisa fazer o quê? Olhar para o currículo, mas conhecer a história. Perfeito. E é isso que pouca gente faz com a questão política. Uhum. Né? Vou usar um exemplo que às vezes causa pânico em algumas pessoas, dependendo da faixa de idade. Né? Existiu uma ministra da Economia que fez um confisco financeiro no país. Uhum. Quando fala o nome dessa mulher para algumas pessoas de 60 anos, a pessoa começa a tremer, porque passou mal naquele cenário. Uhum. Mas se você for conhecer a história, às vezes, da pessoa, você vai encontrar elementos que não condizem com aquilo que você acredita. Uhum. Então, quando eu vou escolher um candidato hoje, independente de ser, claro, vou priorizar o cristão. Não tenho um candidato cristão, eu vou agora para a segunda eliminatória da história. Perfeito. A questão competência. Uhum. Essa pessoa está envolvida em movimentos? Porque tem muita gente que se candidata, eu vou dizer para você algo que às vezes choca. Ela se candidata para arrumar um emprego. Uhum. Tá? Não está dando certo na área dela, ela vai lá e arruma um emprego. Uhum. Essa pessoa não serve para estar lá, porque ela vai legislar para ela. Exato. Ela não vai legislar para outras pessoas. Então, a questão da competência. Está envolvido com algum movimento? Já fez alguma coisa que foi relevante para tocar a sociedade? Ou ela é excelente naquilo que ela faz? Né? Um exemplo, né? Às vezes o camarada não é cristão, mas ele é contador. E ele está há muitos anos tocando a vida de várias empresas, sendo um excelente contador. Ele tem uma competência. Essa competência já me auxilia para decidir sobre a vida dele. Segundo, como é que é? Para mim é um valor caro, a família. Então, se é um valor caro, eu vou olhar a família do camarada. Perfeito. Eu vou ver o Instagram dele. Esses dias eu fui fazer uma pesquisa própria, né? Legal, legal. E eu vi um candidato casado com 3 filhos. No perfil dele do Instagram só tinha foto dele. A maioria, inclusive, sem camisa, fazendo ginástica. Não. Então, qual é o valor que ele tem para a família? Zero. Nossa, Porque muito só legal. numa foto, depois de eu rolar muito ali, eu vi uma criança com ele que eu nem sei se é a filha, porque não tinha legenda. Então você começa a encontrar valores. Então, um valor precioso para mim é a família. Então eu vou encontrar candidatos que falam sobre isso. Perfeito. E eu posso até dar uma pesquisadinha melhor para ver se esse camarada já foi casado, se já descasou, se é divorciado, se é primeiro casamento, se é segundo. Eu posso dar uma verificada, porque para mim é um valor precioso. Segundo valor precioso para mim é como vão cuidar dos meus filhos. Então, que propostas que esse candidato tem que se relacionam com a educação? Porque isso me interessa. Meu filho está numa escola, meus filhos estão em escolas, né, faculdades ou escolas, mas eles estão lá. Então eu quero saber qual é a proposta dele para a área da educação. E sabe o que é interessante? Quando você não encontra isso com facilidade, mande um e-mail. Eu costumo fazer isso. Sério? Olha eu que mando legal. um e-mail pro candidato. Tá. Ô, candidato, tudo bem? Meu nome é fulano de tal. Eu quero saber quais são suas propostas para a área de saúde. Aí o camarada vai lá e gasta um tempo e me responde. Nessa resposta, eu vou encontrar se tem valores que me suportam, né? Que são valores que são preciosos para mim. Legal. Então, o que vai acontecer? Depois de uma série de quesitos, e isso gasta um tempinho, depois de uma série de quesitos, eu vou identificar, o candidato A tem mais critérios que são valorosos para mim do que o candidato B, independente se ele é cristão ou não. Muito Porque vamos ser bastante transparentes. Nós vamos encontrar muita gente boa na política que não é cristão. E nós vamos encontrar muito cristão que, infelizmente, entra para a política para usurpar. Né? Usurpar ou do salário, ou do carro, ou do valor financeiro que se envolve, né? Porque não é só o salário, né? Tem um valor financeiro do gabinete, onde ele vai empregar um monte de gente que não tem competência técnica para estar lá. Então, e isso tudo eu também avalio. O candidato que já está, eu já fiz visita para candidato, visita surpresa no gabinete, né? Tipo, o que é o teu gabinete? E aí, esse aqui é o fulano. Ele é bom nisso, ele é especialista naquilo. Quando você começa a encontrar isso dentro de um gabinete, você vê que ele está cercado de pessoas competentes. Legal. Então votar fica mais fácil. O que a gente não pode é, na véspera da eleição, procurar uma colinha no chão. Isso que estraga e adoece a nossa sociedade. Né? Não, com certeza, perfeito. Isso é a gente exercer realmente a cidadania que nós temos aqui na Terra, que ela é um espelho da do céu, né? Eu gosto de dizer que a palavra de Deus, ela é completa.
em todas as áreas. E na sua pregação, você falou até de o apóstolo Paulo exercendo sua cidadania, Sim, né? sim. Quando ele é injustamente castigado sem ter passado por um julgamento. Isso é um processo legal. Isso é um processo legal e é maravilhoso. E assim, é gratificante a gente ver isso, porque as pessoas confundem mansidão, elas não entendem. Às vezes, Mateus capítulo 5, quando Jesus fala sobre a mansidão. Versículo 6, se eu não me engano. Bem-aventurados os mansos, ou felizes os mansos, porque herdarão a terra. O Sermão da Montanha, ela é a cultura do reino de Deus. Então, quando a Bíblia diz, né, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, se assentou e começou a ensinar os seus discípulos. O Sermão da Montanha é para quem? É para os discípulos de Jesus, não é para o ímpio. O ímpio pode ouvir aquilo e ele pode absorver, mas eu não posso ficar chateado com o ímpio, porque ele não é manso. É o reino dos céus, né? O que é mais manso do que, em vez de arrumar uma confusão com alguém, mandar um ofício? Isso é manso. Exatamente. Você escreve, tô vendo essa situação é ruim. Né? Tem gente que acha que tem que escrever isso em alguma forma técnica, nada. O ofício, a gente tem que pôr a data, escrever o que aconteceu e assinar no fim. Pronto, acabou. E se quiser fazer anônimo, também, sem problema nenhum. O que não pode, a gente caminhar para a omissão. Exato. Porque a mansidão, ela nunca opera a omissão. Sim. A mansidão, ela opera uma atitude de ter paz com todos. Perfeito. E paz com todos significa quero uma sociedade melhor, quero ajudar a minha sociedade a melhorar, né? É diferente da omissão. A omissão, essa sim, é um pecado que muitas igrejas têm cometido. Inclusive. Perfeito. Eu lembro que numa aula de seminário que foi sobre mansidão, o professor disse essa frase que marcou meu coração, nunca esqueci. Ele disse, mansidão é abrir mão de um direito para que Deus responda no seu lugar. E eu lembro que me incomodou um pouco, ele deu alguns exemplos, eu entendi o que ele disse, só que eu queria entender qual era a diferença de omissão. Cheguei para ele e falei, professor, mas depois do final da aula, obviamente, falei, professor, só me esclarece uma coisa, e se eu estiver andando na rua, por exemplo, e um homem mexer com a minha esposa, passar a mão nela ou agredir ela alguma coisa, eu exerço mansidão? Ele falou, não, Rafa, deixa eu te explicar. Mansidão é abrir mão de um direito, um dever nunca. Exatamente. Seu dever sempre será maior do que seu direito. O que a Bíblia diz? Se alguém ver uma donzela gritando em campo pedindo socorro, é dever. Se o atalaia vir a espada vindo e não soar a trombeta, Deus disse, eu pegarei o sangue dessa pessoa e colocarei na conta dele também. Exatamente. Porque ele viu vindo o mal e ele não avisou. Então a gente confunde isso. Então assim, nosso direito como cidadão, às vezes, a gente pode se abster por alguma coisa que a gente quiser. Alguém me danou financeiramente. Eu tenho o direito de pleitar sobre isso, não é um problema, você não precisa abrir mão disso, mas eu posso escolher deixar Deus responder no meu lugar, exercer misericórdia. Poxa, bateu no meu carro um cara que eu vejo pelo carro dele que ele não tem seguro, que ele não tem condição. Eu vejo que tem 5 filhos no banco de trás. Eu posso falar bem assim, cara, Deus abençoe você, deixa por isso mesmo, eu pago o meu, fica tudo certo. Eu posso exercer, é meu direito. Isso. Agora, eu vi alguém cometendo uma injustiça contra outro. Exato. Isso eu não posso deixar passar, porque é meu dever, né, exercer essa justiça, trazer isso que você falou, né, o bem do coletivo. Então, as pessoas não podem confundir isso, achando que o crente ele tem que ser omisso porque ele é manso. Não, mansidão é abrir mão de um direito às vezes, mas nunca um dever. Né? É que a mansidão, ela é um organismo vivo, né? Se a gente for pensar assim. Porque exercer a mansidão, ela vai me tornar um cidadão melhor. Perfeito. Agora, a omissão sempre vai me tornar uma pessoa pior. Uau. Porque a omissão, ela vai me dar uma sensação de que eu não fiz, mas ao mesmo tempo eu tô vendo aquilo errado e aí vai ficar aquele sentimento, eu deveria ter feito. Esse sentimento corrompe, esse sentimento danifica a gente. Sim. E muito das doenças da nossa sociedade atualmente, elas são frutos da omissão. A mansidão é que ainda traz o equilíbrio. A mansidão é que ainda traz, as pessoas conseguem trazer um equilíbrio para uma vida em sociedade, porque senão nós já viveríamos um tempo de cavernas, né? Um batendo no outro e pronto. O que acaba acontecendo? A mansidão traz esse equilíbrio. Agora, a omissão, ela é uma âncora numa sociedade. Toda omissão tende a trazer qualquer contexto para baixo. Toda omissão vai trazer um dano. Toda omissão vai trazer uma atitude que, posterior àquilo, vai trazer uma doença para aquela sociedade. Então, a omissão sempre vai ser perigosa. Gosto de usar como exemplo isso aquela mãe ou aquele pai que vê uma criança que é abusada sexualmente, às vezes por um parente próximo, mas para não se indispor com o parente, é omissa. Meu Deus. Aí eu te pergunto,
ele está gerando o quê? Uma criança que vai ter um problema sério, uma perpetuação daquela iniquidade daquele parente que não foi denunciado e que viu que aquilo aconteceu. O que ele vai esperar? A próxima criança para ele começar a fazer isso de novo, né? E aqueles que se omitiram vão carregar uma culpa que pode levar a um suicídio até. Sim. Então veja como isso tudo danifica uma sociedade. Então a omissão, ela é um princípio, né, assim, praticado da forma errada, né? A pessoa vai lá e pega a omissão, eu vou jogar uma âncora e pronto. E aí começa toda uma confusão. E isso adoece a nossa sociedade. Com certeza, né? E Jesus, no Sermão da Montanha, que é maravilhoso, ele fala a respeito da cultura desse reino. No versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, ele diz: vós sois o sal da terra. Exatamente. Né? E se o sal perder o seu sabor, o seu poder, se tornar insípido, ele não serve para nada, ser lançado fora e pisado pelos homens. Exato. E essa última parte é terrível, né? Pisado pelos homens. Por quê? Porque ele não está trazendo nenhum benefício. E o sal, extremamente valioso e raro naquela época, eu fui pesquisar e descobri que a palavra salário significa porção de sal. Porção de sal. E, né, ou soldo de sal. E uma das características mais importantes daquela época do sal era conservar. Então eu olho para o cristão e falo, o seu papel é preservar, é guardar. Quais são os valores do reino de Deus para uma sociedade? Isso. A nossa sociedade ocidental foi baseada em princípios judaicos cristãos. Exato. E tem que permanecer assim. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Então eu digo que as pessoas às vezes a igreja traz um medo dentro da igreja. Se candidato tal ganhar, vai ter perseguição. Vamos lutar contra isso para que seja preservada a nossa vida. Não. Paulo fala bem assim, vocês pedem e não recebem porque vocês estão pedindo mal, porque vocês pedem segundo seus próprios interesses. Eu digo, a perseguição não é um problema para a igreja. Porque em todos os outros lugares que a igreja foi perseguida, ela cresceu. Exatamente. A perseguição é um problema para quem? Para o teu vizinho que não conhece Jesus. Pro teu parente que não consegue Jesus. Porque hoje ele pode andar na rua e tem um cara pregando lá, ao ar livre. Exatamente. E ele pode ser tocado pela graça de Deus, né, pela mensagem do evangelho. Mas se for a palavra de Deus for igual na Coreia do Norte, por exemplo, né, eu digo, mas o cristão é política. Jesus podia ter nascido lá na Coreia do Norte. Ia ter funcionado? Talvez sim. Com certeza, Jesus é Jesus, mas olha a dificuldade que teria de se propagar o evangelho. Mas esse é bem o contexto que a gente está falando, né? Quando essa omissão ataca, né, os valores que a gente acredita, daqui a pouco você vai ter um problema de liberdade religiosa. Sim. Ao mesmo tempo que daqui a pouco a questão do aborto para de ser uma questão tão intensa como é hoje, para daqui a pouco ser convertida por uma questão de saúde pública e daqui a pouco ser banalizada. Então essa omissão, ela é danosa. Ela é. Ser intencional, quando a gente fala ser intencional, é cumprir o que a palavra diz. E o que os versículos que nós estamos utilizando aqui são versículos intencionais, são versículos que comprometem, né, eu olhar para os meus princípios e valorá-los. Então hoje, se eu vou escolher um candidato para votar, eu não posso ver na pauta dele, por exemplo, um combate contra a família, um combate com relação à liberação das drogas, porque eu sei o que é ter um irmão nas drogas. Eu sei o que é ver pessoas se destruírem nas drogas. Né? Eu não consigo imaginar uma mãe vindo a público dizendo, olha, eu quero a legalização das drogas porque vi o meu filho no crack definhar e chegar ao estado de virar de novo uma criança sem nenhum raciocínio lógico. Não consigo imaginar isso. Então é claro que eu vou defender as bandeiras que são preciosas para aquilo que eu valoro. Agora, se você não valora isso, né, se você não tem isso, como é que você escolhe alguém para te representar? Né? É mais ou menos assim, né? Um exemplo bem clássico que, inclusive, vou colar aí do pastor Marciano, né? Poxa, eu não posso procurar, né? Eu tô com uma crise no casamento, não posso procurar o Fábio Júnior, né? Poxa, ele teve diversos relacionamentos. Talvez ele possa até falar sobre como desconstruir um casamento, mas não como construir um casamento sólido, né? Então, são essas dificuldades que a gente precisa superar. E é isso que a gente tem que entender, que está inserido dentro da nossa vida em sociedade. O tempo todo. Exato. Não? E quanto mais você, jovem, quanto mais você se informar, quanto mais você estudar, quanto mais você tiver sabedoria do céu, que te traz também uma consciência da terra, porque eu gosto de dizer, né? Daniel, um homem de espírito excelente. A
Bíblia diz que ele estudou a cultura dos babilônicos, então ele sabia o que ele está falando. Não é só você orar e por osmose, Deus vai trazer todo o E conhecimento. detalhe importante, ele conheceu a cultura, mas não se corrompeu com Não ela. se corrompeu com ela. Né? Ele entendeu a regra do Isso. jogo, mas não se corrompeu com ela. Perfeito. E essa é a essência que o jovem tem que ter hoje para se lançar um dia candidato. Exato. Né? Eu gostaria, de verdade, né? Você que está nos assistindo hoje, entenda sobre política, seja cidadão nessa terra, cidadão dos céus nessa terra, mas exerça direitos políticos também, né? Não tem nada de errado um cristão se candidatar, não tem nada de errado um cristão propor um projeto legislativo, não tem nada de errado um cristão participar num conselho da juventude, num conselho municipal, num conselho estadual, antidrogas ou de combate, né? Alguma situação. O que não pode é a omissão. Exato. Isso sempre vai. Falei várias vezes isso, né? E daí eu não falo mais agora. É importante. Isso traz doença para nossa sociedade. E são doenças daí sim psicológicas, são doenças. Adoece a ética, adoece a responsabilidade, adoece a maternidade, adoece a paternidade. Vai adoecendo a sociedade como um todo. E isso a gente tem que extirpar. É verdade. Então, a gente tem esse desafio, né? De como jovens, a gente buscar a sabedoria dos céus, se informar a respeito da sabedoria da terra. E uma coisa, assim, eu digo isso, quanto mais você... Eu gosto muito desse exemplo, de que quando alguém vai ser treinado para ser caixa do banco, né? Eles passam várias semanas treinando a nota verdadeira, como ela é, tarará. E aí... É uma história, não sei se é verídica, mas às vezes deve acontecer. A pessoa pergunta, tá, mas e as falsas? Quando que a gente vai aprender? E fala, cara, todo dia estão imprimindo uma nova. Se você saber identificar a verdadeira, qualquer outra que você pegar na mão que não seja essa, já vai te acionar um alerta. Então, assim, eu digo pro jovem, o mal de nós hoje, as pessoas me perguntavam, qual que é a maior dificuldade desse encontro trabalhando com jovens? Eu digo, preguiça intelectual. Por quê? Porque se você buscar saber a verdade, ouvir homens, né, que estão terminando bem a carreira, não tem nenhuma... Meu pai me ensinou isso, falou assim, Rafa, ler livros economiza tempo. Claro. Homens já passaram por tudo que você vai passar na vida, alguém já passou. Exatamente. E já escreveu a respeito disso. Mas escute homens sábios. Então, assim, vai pesquisar, vai saber se existem sofismas que são meias verdades, a verdade quebrada na sua essência, que é pior do que a mentira, porque ela começa bem e aí chega lá e dá a patinha do camelo, que é a patinha do camelo dentro da tenda, uma hora o camelo tá todo lá, você tá do lado de fora. Então, assim, vai entender, qual que é o problema de um banheiro unissex, né? E aí o pessoal tá pleiteando a respeito disso. Cara, vai entender o que isso faz. Imagina seu filho, sua filha no mesmo banheiro com um homem que se identifica como uma mulher. Olha o prejuízo que isso pode trazer na cabeça de uma criança, né? A respeito do que a Bíblia fala do direito à vida, né? Salmo 100, se tem uma dúvida, Salmo 139 fala, meus ossos não te eram escondidos quando no secreto você me formou, né? Deus pensou sobre isso. A Bíblia é maravilhosa. Então, assim, se informe a respeito de tudo. Exato. Se informe a respeito da espinha dorsal. Eu gosto de falar isso, o André. Pessoas que falam, né? Um exemplo aqui. Eu sou cristã, mas sou feminista. Eu falo, cara, você precisa fazer o seguinte, então. Você precisa estudar a espinha dorsal do feminismo. Vai lá, estuda, leia, né? Se você já leu A Contracultura de Marx, vai ler o que é isso. Você Exato. precisa se informar. O contexto bíblico que fala da defesa à vida é o mesmo que está na nossa Constituição. A vida é inviolável, é o bem mais tutelado do nosso ordenamento jurídico. Perfeito. Como que a gente fica daí avançando em questões que falam sobre o aborto, por exemplo? Tudo bem, eu concordo, existem contextos, existem diferentes formas, mas isso não pode ser generalizado. Isso não pode ser assim, olha, a partir de agora eu quero que seja assim. Não pode ser assim, porque aí nós vamos ter problema com o banheiro, nós vamos ter problema com a identidade, depois nós vamos ter problema com a paternidade, aí nós vamos ter problema com o crescimento, e nós vamos ter outros problemas lá na frente que a gente nem faz noção hoje, porque a gente não sabe qual vai ser a consequência, mas que vão acontecer. Né? Toda iniquidade, por mais que ela muitas vezes não aparente ali naquele começo qual vai ser a consequência, toda iniquidade vai produzir um resultado danoso. Perfeito. Toda iniquidade. Então, em qualquer momento que a gente continuar compactando com coisas erradas, em algum momento essa conta vai ser cobrada. E essa conta sempre vai ser cara. Sempre vai ser cara. E aí a gente lembra de Sodoma e Gomorra, que não tinha ninguém para pleitear lá, além de Ló. Ou seja, não tinha um sistema jurídico que falasse assim, gente, esse negócio tá errado.
Como é que vocês vão a cidade inteira abusar de 2 estrangeiros que chegaram? Mas não foi assim no começo. Não foi Você assim no começo. vê a sociedade sendo deturpada, por quê? Exato. Por mudanças Vai liberando, legislativas. vai liberando. Vamos liberar a droga hoje. Liberar. Aí se libera a droga hoje, você concorda comigo que daqui a pouco, veja, às vezes as coisas são simples de serem entendidas, mas são escondidas, né? Vamos partir do princípio que se uma pessoa comete um crime, ela vai lá e mata uma outra pessoa, mas consegue se comprovar que ela tinha um problema psicológico muito grande, você concorda que aquilo passa a ser uma excludente? Sim. Ele vai ser tratado não no sistema prisional, mas sim num sistema onde possa ser regenerado a questão mental dele. Sim. Ok? Então tá. As drogas danificam as questões mentais? Oh, sim. claro. Daqui a pouco sai um laudo que diz que todo mundo que assassinou, mas que usou uma maconha uma vez na vida, vai ser uma excludente. Então são esses detalhezinhos que a gente vai perdendo no fio do caminho, que vai virar uma Sodoma e Gomorra lá atrás. Exato. Entendeu? O jovem chegava pra mim, eu lembro que um jovem não cristão, e eu falo isso, você jovem que é cristão, você precisa ter sabedoria como o apóstolo Paulo tinha. Você precisa dominar as outras áreas e saber, às vezes, sem abrir a Bíblia. E eu lembro que um jovem chegou e falou assim pra mim, Rafa, mas por que vocês, cristãos, ficam pleiteando a respeito do casamento? Por que não pode casar homem com homem, mulher com mulher? Por que não pode? Aí eu falei assim, olha, querido, qual que é o problema? Qual o problema Por que vocês querem pleitear? Não, é que eles precisam ter direito à aposentadoria do parceiro, à herança. Eu falo, mas já tem, união estável, já é reconhecido. Isso é uma decisão jurídica. É uma decisão jurídica. Eu falo, mas sim, o problema é que casamento significa acasalamento, matrimônio significa madre, significa ser mãe. Agora você precisa entender onde está por trás disso. Os 3 pilares. Primeiro importante, o Estado não criou a família ou o casamento. Ele percebeu. Exatamente. O casamento veio antes do Estado. Significa que se o Estado pode mudar a interpretação do que é um casamento, o que ele não pode mudar? Se veio antes dele. Que a família foi percebida e não criada pelo Estado. Então, beleza. Aí os 3 pilares de um casamento. Aí eu dei um exemplo para ele. Primeiro, gênero. Que é o quê? É homem e mulher. Essa foi a percepção do Estado sobre o casamento. Gênero, homem e mulher. Depois, número, que é 2. Isso. E por último, espécie, ou primeira espécie, a ordem não importa, que é o quê? Humana. Cachorro não casa, macaco não casa. Quem casa é humano. Exatamente. Se você derruba um dos tripés de gênero, o que te impede de derrubar de número? Que é o que está acontecendo. O pessoal lá nos Estados Unidos fazendo marcha pró o quê? Poligamia. Não, eu quero ter o direito de casar com mais pessoas. Mas, Rafa, qual o problema de casar com mais pessoas? Uma série que se desenvolve depois. Você vai ter os direitos derivados, né? Daí dos filhos, dos netos, do ascendente para cá, do ascendente para lá, e vai virando uma confusão. Vai virando uma confusão. E aí eu falei para ele, e o mais perigoso, se você derruba o gênero que foi percebido e não criado, que não tem que se mexer, se você derruba o número, o que te impede de derrubar de espécie? Aí lá na Alemanha, marchas pró zoofilia. O cara quer casar com a cabra dele. Qual que é o problema de casar com a cabra dele? Aí você começa a ramificar. Uma cabra não tem a consciência de dizer não quero casar. E aí começa a surgir outras pessoas. Olha, pedofilia não é crime. Na verdade é um direito de escolha. Colômbia recentemente agora aprovou o casamento com menores de idade, sem grandes problemas. É que vai piorando, né? E aí? Qual vai ser, né, o fim da humanidade? Eu gosto de usar como exemplo aquele filme do Will Smith, que descobrem a cura do câncer, né? Daí uma mulher vai na rede de televisão, começa o filme, ela na rede de televisão, Eu Sou a Lenda, o nome do filme. Ela começa dizendo, descobrimos a cura do câncer. Só que aí a consequência da cura do câncer foi as pessoas virarem lá zumbis, né? Virarem lá aquele... O que é aquilo, né? Aquilo é o seguinte, eu vou mudando tanto as regras, vou mudando tanto a sociedade, que uma hora nós vamos descaracterizar. Nós vamos parecer realmente zumbis nessa história. Né? Pessoas que vão ser comandadas talvez por um regime, pessoas que vão viver as violências, né? Os jovens na Venezuela há 25 anos atrás estavam lá morando nas ruas, né? A nova mudança, e hoje estão comendo lixo. Então essas regras não podem ser deturpadas, elas precisam ser melhoradas em prol da sociedade, não deturpadas para que se gere uma sociedade doente e
muito menos corruptos que vão enriquecer, né? Porque pode ver, toda sociedade que começa assim, aquele lá que implantou sempre vai estar milionário, rico, bilionário, mas o povo vai passar fome. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que dar muito cuidado com isso, pedir sabedoria de Deus, né? Orar, mas também agir em relação àquilo que Deus trouxe como responsabilidade nós, como cidadãos dos céus e embaixadores da terra, representantes também, sempre cuidando quem? Dos que não sabem cuidar de si mesmo. Até aquele cara que você tá com ódio às vezes, porque ele tá tendo uma ideia de destruir a família dele e a dos outros. Ore por ele também e se posicione, ainda que ele não saiba que ele está errado, a gente tem esse papel de não se omitir e nem se isentar. Queria te agradecer, André, por essa conversa. Que delícia a gente ter esse tempo, né? Tô feliz de estar Podia aqui com ficar mais vocês. umas 2, 3 horas. Vamos gravar certeza. mais vezes. Esse assunto é um assunto gostoso porque a gente traz consciência, né? Traz. Então, sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Perfeito. Muito, muito obrigado. E é isso. A palavra de Deus vai dizer que a alegria ela vem pela manhã, né? Quando o sol raia, as trevas dissipam. Ou seja, o diabo ele só tem território naquilo que está escuro, naquilo que você está enganado, que você não sabe. Então, busque se informar através da palavra de Deus, se informar também através da história, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz: aquele que não conhece, um povo que não conhece a história está condenado a repetir os mesmos erros. Exatamente. Então, assim, conheça a história, né? Conheça a palavra de Deus, escute o que a Bíblia diz a respeito das pessoas que você elege, que você escolhe, porque são representantes. Tá bom? Deus abençoe você. Nós nos vemos no próximo Alcance Jovem Podcast. Um abraço, galera. Valeu.